Nesta semana, TVE Entrevista e o canal Bob Fernandes no YouTube conversam com Lívia Santana Vaz. Nascida em Salvador, Lívia é promotora de justiça no Ministério Público da Bahia. Ela é mestra em Direito pela Universidade Federal da Bahia e doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, Portugal. Lívia escreveu o livro Cotas Raciais e é coautora do livro A Justiça é uma Mulher Negra. Ela atua na Promotoria de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa. E no Conselho Nacional do Ministério Público, Lívia coordena o grupo de trabalho do enfrentamento ao racismo e respeito à diversidade étnica e cultural. Lívia, bem-vinda ao TVE Entrevista. Eu começo te perguntando uma coisa. Você sofreu um sério risco de ser jornalista. Como essa decisão parece ter muito a ver com a sua caminhada, então vamos começar do começo. Onde você nasceu, qual é a sua formação e por que a história dessa decisão do ser ou não ser jornalista? Então, eu nasci em Salvador, né? Eu costumo falar, essa cidade, né, que parece uma capital africana fora da África. E realmente eu corri um sério risco de ser jornalista, de seguir a carreira de jornalista. E eu me lembro muito disso porque quando a gente fala sobre a questão racial, de raça, de gênero, né, eu me recordo dessa decisão. Eu tinha 16 para 17 anos, meu pai, um homem negro da periferia, né, da Cidade Baixa, do Uruguai, e preocupado com a carreira que eu pretendia seguir, me perguntou, né, qual a carreira que você vai seguir? O que ele fazia? Meu pai era médico. Médico. Meu pai é o único da família dele que teve curso superior, né? São 7 filhos e criado por minha avó, criados todos por minha avó, uma mulher negra que trabalhou de tudo que você possa imaginar para conseguir criar esses filhos e filhas praticamente sozinha, né? Então, ele fura essa bolha e nos permitiu, a mim e meus irmãos, que estudássemos em escolas particulares. E aí essa questão racial vem muito forte também na escola particular. Mas a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Qual era o colégio? Qual era o colégio? Colégio Marista. 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 O Canela. Exatamente. A gente diz colégio de padre, não colégio cristão, católico. E aí, nessa idade de 16, 17 anos, ele me pergunta. E meu pai dizia o seguinte, que eu tinha resposta pronta para tudo, né? Que eu tinha opinião para tudo. E eu não tinha pensado ainda sobre o assunto, mas quando ele perguntou, eu respondi prontamente, jornalista. E ele me devolveu com uma pergunta. Mas você já viu alguma jornalista negra na televisão aqui na Bahia? Aquilo me assustou. Isso é muito importante rememorar, porque o racismo, ele vai definir as nossas decisões para a vida, né? E ali naquele momento, de fato, tínhamos pouquíssimas referências negras, sobretudo de mulheres negras na televisão brasileira. E ele me deu uma orientação, eu digo uma orientação mesmo de né, de seguir a carreira jurídica. Não que seja uma carreira mais confortável para mulheres negras, mas pelo menos a imagem não conta a priori, não é? Então, ele me orientou a seguir a carreira jurídica, lembrando que eu gostava muito de argumentar, que eu era muito insatisfeita com injustiças. Lembrou as reuniões de família, que eram muito curiosas, né, interessantes. Minha mãe fazia reuniões de família e eu sou mais nova. Então, meu irmão sempre Caçula. Sou caçula, né? E meu irmão mais velho sempre foi muito calado, muito tímido. Então, a minha mãe vinha, argumentava, apontava, trazia item por item, né, das reclamações domésticas. Meu irmão ficava calado. A minha irmã, que é a do meio, muito emotiva, chorava. Quando chegava a minha vez, eu saía ponto por ponto, rebatendo os argumentos da minha mãe. E ela ficava furiosa, né? E meu pai dizia, não, agora deixa ela falar, porque é o momento dela, né? E a questão racial era também parte das conversas? Era, porque sendo uma família negra em espaços quase que completamente embranquecidos, essa era uma questão que surgia, né? Recentemente eu escrevi um texto falando sobre a minha infância numa escola particular. Porque aquilo que era normal, bonito, natural, que era a minha negritude, os meus cabelos, a cor da minha pele, nas minhas famílias de ambos os lados, causou estranheza quando eu cheguei nesse ambiente. Um enfrentamento. Um enfrentamento. E aí as pessoas perguntam, mas quando é que você se descobriu negra? Eu respondo, eu não me descobri, não deu tempo. Eu fui acusada. Né? Gritaram-me negra, como diz um poema cantado de Victória Santa Cruz. E, de fato,
uma pesquisadora, certa feita, me perguntou qual foi a experiência mais violenta de racismo que eu sofri. E eu não me lembrava disso, mas quando veio a pergunta, a resposta aflorou, que foi eu apanhei. Eu apanhei diversas vezes na escola, né? Por ser uma menina negra. Eu apanhei aos gritos de neguinha aguenta. E interessante que eu não levava essas questões para casa. E você tinha que idade? 5 anos de É duro. idade, 7, 8, só acompanho. As crianças negras são obrigadas a lidar com o racismo muito cedo. E aí nós não conseguimos nominar. Só quando a ficha cai, eu digo assim, a ficha cai e vem um monte de... É muito doloroso quando a ficha cai. Eu digo que tornar-se negra dói, mas é libertador. Dói porque nós vamos entender diversas experiências de marginalização, de exclusão, vários estereótipos, várias violências que nós não compreendíamos, não sabíamos nominar e que o nome é racismo. Você escreveu o livro Cotas Raciais e é coautora de A Justiça é uma Mulher Negra. É promotora no Ministério Público da Bahia desde 2004 e promotora do combate ao racismo e à intolerância religiosa. As ações afirmativas já têm mais ou menos 2 décadas nas universidades e as cotas raciais são de 2012. Em que pé estamos? O que avançou? O que empacou? O que deve e tem que melhorar? Veja, uma pergunta importantíssima, porque a política de cotas, ela tem quase 2 décadas. A lei de cotas para acesso ao ensino superior é de 2012. Completou 10 anos em 2022, porém não foi revogada. O que se exige com a lei é uma revisão da política pública. Toda política pública precisa ser revisada. Mas já tem gente babando para revogar. Tem gente babando para revogar. E eu digo que, inclusive, hoje, uma revogação das cotas raciais é inconstitucional. Nós não podemos esquecer que a Convenção Interamericana contra o Racismo, que prevê ações afirmativas como medida de reparação histórica para grupos étnico-raciais vulnerabilizados, hoje é texto constitucional. Essa convenção foi aprovada na modalidade do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, que traz que tratados de direitos humanos eles vão ser aprovados daquela maneira ali e tem status de emenda constitucional. Então, uma revogação das cotas raciais hoje é inconstitucional uma medida como essa, né? Mas mesmo os piores dos piores não tem ambiente político, mesmo no Congresso hoje para isso, creio eu. O que você acha? Assim, eu espero, eu também acho que não. Eu acredito que as cotas raciais, e a pergunta que você havia feito, elas constituem hoje a principal resposta do Estado brasileiro aos quase 4 séculos de escravização de pessoas negras. Talvez a primeira resposta realmente contundente para que nós possamos caminhar rumo à justiça social nesse Brasil, que é uma justiça racial também. O Luiz Felipe D'Alencastro, historiador, numa entrevista, ele conta que em 1850, desde 1830, com a Lei Saraiva, na verdade, já estavam libertos e ficaram sequestrados 750 mil cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro, e que em 1850, 42 ou 45% da população era escrava, e que o único lugar do mundo, a única metrópole do mundo que teve isso antes foi a Roma Imperial, 2000 anos antes. O nosso sistema escravocrata, ele foi de uma perversidade. O Brasil foi o último país do Ocidente inteiro a declarar abolida a escravidão. E quando a gente fala na importância das cotas raciais, nós temos que revisitar a história. Porque no Brasil, e nesse livro Cotas Raciais, eu trago essa perspectiva histórica, pessoas negras passaram quase 1 século proibidas de frequentar as escolas. A educação é o principal instrumento de ascensão social no Brasil. Então, de fato, nós estamos falando de medidas de reparação, de uma dívida que o Estado brasileiro tem, de uma dívida que a sociedade brasileira tem com as pessoas negras. E se nós pensarmos que, mesmo hoje, 135 anos após a Lei Áurea, a raça segue sendo um fator determinante de desigualdades, porque nós tivemos um pós-abolição também excludente, de marginalização do povo negro, é fundamental que a gente tenha cotas raciais para além do papel, para além do edital. As cotas raciais precisam de eficácia. E aí é importante falarmos nas medidas de controle dessa política pública, porque nesses 10 anos da lei de cotas para acesso ao ensino superior, muitas pessoas socialmente brancas ingressaram nas vagas reservadas para pessoas negras, e aí nós temos um desvio de finalidade
do objetivo principal dessa política, que é o incremento da presença negra em espaços de poder e decisão. E eu li um texto seu que você também faz reparos quanto à presença nas universidades, a coisa do departamento, o número geral. Como é que é essa história? Perfeito. Isso já vai dizer respeito à lei de 2014, que é a lei de cotas para concursos públicos. Vejam, enquanto o corpo discente, os alunos, os estudantes universitários, né, nesse grupo, nós já conseguimos incrementar a presença negra, no corpo docente, ou seja, professores e professoras, nós não conseguimos incrementar essa presença de maneira satisfatória. Por quê? Porque as universidades, elas oferecem as vagas de maneira departamentalizada. E a lei diz que para que eu tenha uma vaga de cotas raciais, eu tenho que ter 3 vagas. Então, é muito raro que eu tenha 3 vagas no Departamento de Direito Público para a disciplina Direito Tributário, e aí abre uma vaga, depois abre mais uma, então não tem a vaga de cotas. Não é no todo, é em parte. Exatamente. Então, inclusive, temos decisão do Supremo Tribunal Federal que determina que esse percentual de reserva de vagas seja em relação ao total de vagas oferecidas. Tivemos, inclusive, esse problema na Bahia também com as universidades estaduais, que vinham sem concurso para professor há 10 anos, e quando as vagas foram abertas, tínhamos mais de 200 vagas, porém nenhuma reservada para pessoas negras, porque oferecidas de forma fragmentada. E como é que isso foi resolvido, se é que foi? Nós expedimos pela Promotoria de Combate ao Racismo, da qual eu sou titular atualmente, uma recomendação no sentido de que se respeitasse a lei de cotas, reservando esse percentual que na Bahia é de 30%, porque nós temos um estatuto estadual, em relação ao total de vagas oferecidas. E as universidades respeitaram essa recomendação. Com a aposentadoria do ministro Lewandowski no Supremo Tribunal, seu nome foi indicado por inúmeras entidades, grupos, coletivos, inclusive o MIPAD, se eu estiver falando errado, você me diga, que é uma organização ligada à ONU, e que já apontou como uma das 100 pessoas de descendência africana mais influentes no mundo. Qual o significado, obviamente, coletivo dessa indicação? A gente já imagina qual seja que você vai dizer. Agora, do ponto de vista pessoal, como é que você recebe uma indicação para eventual cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal? Como um desafio, uma grande responsabilidade. Essa ideia, esse desafio não surgiu de um planejamento individual, pessoal meu. Aliás, eu nunca me imaginei nesse lugar, para falar a verdade. E digo, quando nós falávamos de racismo no início da conversa, é sobre isso. É muito difícil para nós, mulheres negras, conseguirmos nos enxergar onde nós não estamos representadas. Né? E o nosso sistema de justiça, não chegamos a 6% mulheres negras. Então, quando me surgiu essa demanda, né, que foi um impulsionamento, esse questionamento, na verdade, por que não o seu nome, eu refleti e achei importante assumir esse desafio, esse compromisso, essa responsabilidade, que é uma responsabilidade coletiva, de trazer diversidade para todos os espaços de poder e decisão no Brasil, porque quando nós falamos em democracia, é sobre todos os grupos poderem participar ativamente dos processos decisórios do nosso país. E nós não temos isso no sistema de justiça brasileiro. Como, queira ou não, você é um exemplo, que dificuldades você tem ou teve no trajeto até aqui, objetivas? Como é que foi? E como é que você percebia se era diferente ou não? É diferente, ainda hoje, né? Ainda hoje eu participo e ocupo mesas de congressos nas quais eu sou a única mulher negra, quando tem uma pessoa negra representada. Então, na verdade, nós estamos falando de mérito. O que é essa tal meritocracia, não é? Nós temos uma carga de cobranças muito maior para estarmos nesses mesmos espaços que pessoas estão há séculos, né? Inclusive herdando posições, herdando recursos. De pai para filho. De pai para filho. A área jurídica é um exemplo militar, disso, né? Também militar. Altos comandos militares. Também militar, perfeito. E as pessoas que estão ocupando esses espaços, que são espaços de homens brancos principalmente, acreditam piamente, ou pelo menos defendem, que merecem esse lugar. Então, eu acredito que é preciso uma reflexão crítica, contextualizada da raça, né, da classe, do gênero, da questão regional e da própria meritocracia. Porque o princípio meritocrático ele vai surgir para afastar os privilégios do Estado absolutista.
mas o modo como nós aplicamos o mérito hoje, porque afinal de contas, quem cria o mérito, quem diz quem merece e quem não merece, são as mesmas pessoas sempre, e o modo como nós aplicamos, na verdade, vai servir de pretexto para manter o status quo, para manter desigualdades que, em grande medida, são também desigualdades raciais. E aí as pessoas que estão no topo, esses grupos que acumulam privilégios históricos às custas da opressão de outros grupos vulnerabilizados, vão dizer que merecem o seu sucesso nesse lugar. E então o que sobra para as pessoas que seguem na base, elas merecem um fracasso? Temos que contextualizar isso. Você tem algum exemplo de como é difícil ou em que situação, por exemplo, você percebe que é mais fácil para um do que é mais fácil para o outro? Olha, nós não herdamos, né? Quando a gente fala em herdar, é herdar realmente até contatos, espaços. Network. Networking, pronto. O tempo que nós temos que investir para conseguir um encontro, uma agenda, tratar de algo objetivamente relativo às demandas dos movimentos sociais, movimentos negros, de mulheres, enfim, essas pessoas com um telefonema resolvem. Então, é preciso, de fato, entender essa contextualização. Tem um dado muito importante que eu costumo repetir, está no livro Cotas Raciais também, que é da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Tem um estudo de 2018 que se chama Elevador Social Quebrado. Veja que nome interessante, né? Numa sociedade justa, efetivamente meritocrática justa, mobilidade social é normal. O Brasil não tem mobilidade social. Essa pesquisa vai dizer que no Brasil nós precisamos de 9 gerações para que uma pessoa que faz parte dos 10% mais pobres da população atinja a renda média. Não é para ficar rico, rica, é para atingir a renda média. 9 gerações nós estávamos em pleno regime escravocrata. Então as famílias negras tiram de onde esse impulso para ascender socialmente, né? Então de fato visível ao olho nu, mas os dados mais recentes, estudos mais recentes vão comprovar isso que eu estou dizendo. Por exemplo, no sistema de justiça, dia 3 de julho, que é celebrado como o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, o Conselho Nacional do Ministério Público lançou o seu perfil étnico-racial. O Conselho Nacional do Ministério Público, que hoje é composto apenas por homens, todos brancos. Apenas homens? Apenas homens. E brancos? Brancos, todos. Então, lançamos esse estudo em parceria com o IPEA, que vai concluir que pessoas negras no Ministério Público brasileiro, e aí dos estados, mas também o Ministério Público do Trabalho, federal, são apenas 15,8%. Homens negros, desses 15,8%, são 10,4%. E mulheres negras são 5,4%. Nós, mulheres negras, somos o maior segmento social do Brasil. Somos 28% da população brasileira. E não estamos representadas nesses espaços de poder e decisão. Isso impacta diretamente na forma como nós construímos justiça, porque as vivências, perspectivas, experiências de raça, classe, gênero e regionais não estão sendo vistas para que as decisões sejam tomadas. Então, eu digo que nós temos ainda no Brasil hoje um sistema de justiça que precisa ser democratizado. A própria justiça precisa ser democratizada. O título do livro que você faz em coautoria é? A Justiça é uma Mulher Negra. É uma provocação, porque a concepção de justiça que nós temos, e eu estou falando também em termos imagéticos, é de uma mulher branca, né, de olhos vendados, que representa a Têmis, da mitologia grega. Eu fico me perguntando sempre o que a Têmis tem a ver com a nossa história brasileira. Né? Bem, Jesus é louro de olhos azuis. Exatamente, são essas representações históricas que nós precisamos recontar. Então, por que não representar a justiça com a nossa própria mitologia? E aí, eu tenho repetido também que nós queremos uma justiça de olhos abertos. Nós aprendemos na academia, nas faculdades, que é preciso estabelecer um distanciamento em relação ao objeto do nosso estudo, ao objeto da nossa interpretação. No direito, como nas ciências sociais de modo geral, o objeto do nosso estudo são pessoas. Né? Então, nós estamos objetificando pessoas. É preciso, então, e eu proponho, então, um movimento contrário, de aproximação, de desvendar os olhos dessa justiça para que ela possa enxergar as pessoas, as diferenças, e enxergar de que modo essas diferenças são valoradas para perpetuar desigualdades. Então, essa justiça precisa ter olhos abertos e atentos a todas as injustiças que ela precisa corrigir. Um intervalo ligeiro e voltamos logo logo com a promotora Lívia Santana Vaz.
TVE entrevista, hoje ouvindo a promotora Lívia Santana Vaz. Você já nos contou como é que foi a conversa com seu pai. Você tem 2 filhas. Quais são as conversas na sua casa ou não precisa porque já vem no software? Não vem no software, porque a gente educa e a sociedade deseduca. Muitas vezes até o ambiente escolar deseduca, porque a convivência com outras famílias, enfim. Eu vou te contar uma experiência pessoal. A minha filha, de 11 anos hoje, quando ela tinha uns 3 anos, nós tivemos uma conversa, e eu tenho uma conversa muito direta com elas, muito aberta, porque as crianças não nascem discriminando ninguém, odiando ninguém, é a sociedade que vai colocando as pessoas em caixinhas, né? E nessa conversa eu disse a ela que eu era uma mulher negra. Não me lembro bem o contexto, mas eu disse que sou negra. E minha filha chorou copiosamente. Ela chorava, e eu que trabalho com essas questões, eu não sabia o que fazer. Mas não foi aqui que ela aprendeu não entendia, tinha 3 anos. Eu disse, filha, por que você está chorando? E ela respondeu, mamãe, eu não quero que você fique negra, por favor. E no meio da conversa ela disse, é que as pessoas negras não são especiais. Eu tenho convicção que ela não escutou isso, literalmente, mas ela viu. Nós estamos falando de Salvador, na Bahia, a cidade que tem 84% de pessoas negras. E nós vamos a um restaurante, as pessoas negras estão invariavelmente servindo. Não estão sendo servidas. Ou na cozinha. Ou na cozinha. Então, assim, nós temos um apartheid. Ele só não é declarado, ele só não é oficial. Mas nós sabemos onde encontrar as pessoas negras e as pessoas brancas. Nós sabemos onde moram as pessoas negras e onde moram as pessoas brancas. Nos noticiários do cotidiano, a dura realidade do que é ser negro, pobre, periférico. Com tudo que a gente está vendo e viveu nos últimos anos, esse, digamos, perigo imposto, ele diminuiu ou, ao contrário, as pessoas se sentiram mais ativadas a enfrentá-lo? Olha, eu tenho questões, né, reflexões sobre isso. Veja, nos últimos anos, em especial nos últimos 4 anos, nós testemunhamos um recrudescimento do ódio. Esse ódio é racial também, por óbvio, talvez principalmente, mas eu digo que é um ódio não apenas a determinados grupos. Ódio contra mulheres, contra pessoas negras, quilombolas, indígenas, LGBTQIAP+. É um ódio contra a democracia. É um ódio manifestado contra os efeitos da democracia, que é justamente de inclusão desses grupos historicamente vulnerabilizados para que eles possam participar efetivamente do processo democrático de decisão, para que eles deixem de ser objeto de política pública, objeto de decisão judicial. Então há um ódio à democracia e que permanece ainda. Nós não podemos nos enganar e achar que esse ódio está vencido. Ele não está vencido, né? E com esse ódio vem também esse perigo, porque, na verdade, o Estado brasileiro ele construiu essa sociedade estruturalmente racista. Nós temos uma violência de Estado contra pessoas negras, uma necropolítica antinegra no Brasil, histórica, e que se perpetuou até os dias de hoje, né? Quando nós falamos, já mencionei isso, no fator raça como um elemento central de desigualdades, é importante trazer aqui que a raça é um fator determinante das nossas vidas, do nascimento até a morte no Brasil. Se falarmos em mortalidade infantil, crianças negras são os que mais morrem. Mortalidade materna, violência obstétrica, violência sexual, violência doméstica e familiar, feminicídios, mulheres negras, fora os filhos que elas têm que enterrar todos os dias pela violência do Estado. Se falarmos em violência policial letal, encarceramento em massa, erros no reconhecimento de pessoas no processo penal que gera condenações, jovens negros e, por fim, se nós falarmos em expectativa de vida, em todos os estados no Brasil, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, sim, é um fator que tem se discutido mais sobre o assunto, mas ainda temos um longo caminho pela frente. A propósito do ódio, a proliferação que já vinha e ganhou contornos alarmantes nos anos Bolsonaro, também com militares, explicitação da extrema-direita, até do fascismo, claramente falando, isso no seu trabalho, que eu digo, se contrapor a isso, as vítimas tinham maior temor ou não? Essa é uma pergunta que eu repeti, tinham maior temor ou não? Ou esse ódio todo também obrigou as pessoas a
darem um passo à frente? As pessoas têm se encorajado a dar um passo à frente. Nós ainda temos uma subnotificação importante em relação aos crimes de crimes de racismo religioso. Muito importante mesmo falarmos nisso, nesse condicionamento das questões religiosas a partir da raça. Mas hoje temos um espaço de maior debate e discussão, o que faz com que as pessoas procurem as autoridades, os órgãos responsáveis para trazer esses fatos, né, criminosos noticiados. Mas é muito importante que a gente fale sobre liberdade de expressão nesse contexto que você trouxe. Liberdade de expressão é um direito fundamental garantido na Constituição, mas não é absoluto. Nem o direito à vida é absoluto na Constituição. Então é importante dizermos que o discurso de ódio, que vai ser direcionado exatamente para os grupos que já são vulnerabilizados na sociedade, ele é um discurso que não está abarcado pela liberdade de expressão. Ele é um exercício abusivo da liberdade de expressão. E como foi isso especialmente, não só 4 anos, já vinha um pouquinho, como é que foi isso na sua posição como promotora, ligada à questão racial e questão de gênero? Como foi isso nesses anos todos? Muito interessante sua pergunta, porque a gente tem que falar de internet, de redes sociais. Nos últimos anos, as pessoas estão muito à vontade para manifestar esse ódio, especialmente na internet. A internet é uma reprodução da vida em sociedade. Então, o racismo, o sexismo, a LGBTfobia estão muito presentes. Eu recebi, com as eleições da presidente Dilma, à época, e agora, no terceiro mandato do presidente Lula, com o resultado das eleições, enxurradas de procedimentos, de ofensas racistas e xenofóbicas contra nordestinos também, que também se enquadra na lei de racismo, não é? Então, as pessoas estão à vontade, mas esquecem que nós temos, sim, aparato tecnológico para desvendar essas autorias. Então, as pessoas não estão clandestinas como pensam que estão nas redes sociais. Brasil afora, mas especialmente, pelo que eu acompanho, Bahia e Rio de Janeiro, houve um sem número e há um número de ataques sucessivos a religiões e locais de culto, basicamente de origem africana. Aqui tem até um caso em andamento ainda que me parece uma provocação muito assintosa em relação à Lagoa da Abaeté. Eu não sei como é que está aquele caso. No Rio, junção de traficantes milicianos com supostamente igrejas supostamente neopentecostais. Como enfrentar isso e como é que isso tem sido enfrentado? Eu digo do ponto de vista, no seu caso, da Bahia, mas você também está no Conselho Nacional, do ponto de vista nacional. É um debate que hoje está mais intenso e é importantíssimo que tenhamos essa reflexão e esse enfrentamento por meio também do sistema de justiça. Quando nós falamos em racismo religioso, e as pessoas perguntam muito sobre essa expressão, dizem, mas a intolerância religiosa. Bom, a intolerância religiosa é como um grande guarda-chuva. Qualquer segmento religioso pode sofrer intolerância. Mas por que nós falamos em racismo religioso? Porque as manifestações de ódio, de discriminação em relação às religiões de matriz africana acontecem porque essas religiões têm origem negra. É por conta da origem negra dessas religiões. Salvador é o berço do candomblé. Aqui nós conseguimos vivenciar e testemunhar situações horrendas de racismo religioso. Você falou da questão da Abaeté, nós podemos mencionar aqui a queima do monumento à Mãe Estela de Oxóssi. Queima. E quando eu falo em queimar, isso é cotidiano. Esse método de queimar é como se fosse uma caça às bruxas repaginada. Então, são manifestações de ódio que incutam temor nas comunidades de matriz africana, que são tão importantes. E não é só uma questão de religião. Nós estamos falando da nossa cultura, da nossa ancestralidade, da cultura negra no Brasil, que contribui para a formação do povo brasileiro. Isso é muito importante de ser dito também. Então, não é só uma questão religiosa. Eu costumo dizer que as religiões de matriz africana possibilitaram para as pessoas negras escravizadas um sentido de família. Porque o sistema escravocrata, ele teve diversas estratégias de subhumanização, de retirada da dignidade dessas pessoas. Nossos nomes originários eram retirados, né? Quando a gente tem o nome dos santos, né? Da família Santos, então nossos nomes africanos foram retirados, as famílias foram separadas, as religiões de matriz africana, a cultura negra, as rodas, roda de samba, roda de candomblé, roda de capoeira, foram todas perseguidas. Então eram estratégias realmente
Mas eu digo que baobás têm raízes muito profundas, né? Por mais que tenham tentado arrancar essas raízes, elas são muito profundas. E as religiões de matriz africana vão recuperar esse sentido de família. Não é à toa que se diz mãe de santo, pai de santo, filho, filha de santo. É de fato as pessoas que vieram de diversas etnias diferentes da África, que muitas vezes não falavam nem o mesmo idioma, conseguem se reunir, conseguem essa convergência a partir das religiões e práticas de matriz africana. Isso é muito importante. Diante de agressões ou o que seja, o que que deve fazer uma pessoa, um terreiro? Qual é a atitude que ela deve, onde, de que jeito, de que forma? As delegacias de polícia precisam, a gente tem uma grande dificuldade, essas pessoas reclamam que não conseguem acessar esses espaços para registrar ocorrências, que são registradas muitas vezes como briga de vizinhos, né? Não se dá de fato o valor, a importância que deveria ser dada a esses casos. Então, há uma subnotificação, há uma tipificação diferente, como mera injúria, né? É preciso que tenhamos uma espécie de controle social, eu digo muito isso. Então, as delegacias de polícia são uma porta importante para registrar essas ocorrências, o Ministério Público também. Na Bahia, nós criamos um aplicativo que se chama Mapa do Racismo e da Intolerância E Religiosa. como está sendo? É muito Qual é a importante realidade? porque as pessoas utilizam, porque qualquer pessoa com smartphone, sem precisar se deslocar, ela consegue denunciar, inclusive de maneira anônima, esses fatos, né? E isso vai inibir essa subnotificação, porque a partir do momento em que a pessoa registra no aplicativo, já gera um procedimento E automaticamente tem no Ministério inibido? Público. Sim, porque gera um procedimento automaticamente. Ainda que o promotor de justiça ou promotora de justiça venha a achar desimportante aquele caso, o procedimento já está formalizado. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de desistir de provocar as instituições pelo descrédito, que ao longo do tempo elas foram, enfim, trazendo, né, como resultado de, muitas vezes, omissão. Mas é importante que tenhamos, sim, como estratégia de promoção de direitos e de igualdade, a formalização de demandas, né? Porque quando a gente formaliza, a gente tem como buscar respostas, seja numa ouvidoria, seja numa corregedoria. Então, palavras vão ao vento, é importante registrar. Uma paradinha e já já voltamos com Lívia Santana Vaz. TVE Entrevista, hoje conversando com Lívia Santana Vaz, autora do livro Cotas Raciais e coautora no livro A Justiça é uma Mulher Negra. Por que isenções fiscais, por exemplo, para a Igreja Católica, neopentecostais, etc., etc., não incluem cultos de matriz africana? Que, aliás, tem um outro problema que eu noto aqui em Salvador, por exemplo, que é os espaços necessários, que são, mesmo que pequenas matas, têm desaparecidos para a prática tal. Como é que você vê isso? Na verdade, nós estamos falando do direito fundamental à imunidade tributária, né? O fato gerador do tributo nem acontece, né? Nós não temos nem o fato gerador. Qual é o grande problema? As religiões de matriz africana são obrigadas a se burocratizar para acessar um direito fundamental previsto na Constituição. Por que eu digo isso? Nós, ao longo da história, perseguimos, pela lei, as religiões de matriz africana. O nosso Código Criminal de 1830, ele proibia, ele tinha lá o crime, caso religiões que não fossem a religião oficial, que era católica, apostólica, romana, acontecessem fora do ambiente doméstico em formato de templos. Por isso que as religiões de matriz africana vão se desenvolver no ambiente doméstico, ao redor das famílias, das comunidades, né? Tradicionalmente, por meio da oralidade, que é uma tecnologia africana de transmissão de conhecimento e de saberes. Então, elas não se burocratizaram ao longo do tempo. As comunidades vivem no terreiro e no entorno do terreiro. Então, exigir CNPJ para que uma comunidade religiosa possa acessar um direito fundamental, é você trazer obstáculos para o acesso a esse direito. E é o que acontece com as religiões de matriz africana. Muitas delas sequer têm escritura pública, se desenvolveram de fato as matas sagradas que você menciona, né? Hoje a gente quase não vê, há um sufocamento dos territórios de resistência sagrados dos terreiros no Brasil. Não, e não é tão difícil provar antropologicamente ou não o que é um terreiro, se existe há tempos, ou se bem que não se prova nada. Qualquer denominação neopentecostal abre uma porta e está valendo. É isso? Entende? E aí,
É muito importante também a gente lembrar que uma decisão de 2017 da Justiça Federal do Rio de Janeiro, sem citar nomes porque não importa, mas na qual o juiz vai dizer que Umbanda e Candomblé não eram religiões, porque não tinham um Deus único, não tinham um livro próprio e não tinham hierarquia. Essa da hierarquia ele errou feio, porque hierarquia nas religiões de matriz africana tem muito, né? Ele desconhece. Então eu digo Começa que tem pai e mãe. Exatamente. Tem toda uma hierarquia, né? Que as pessoas não conhecem e criam estereótipos e preconceitos muito duros e violentos. Quando nós falamos na demonização das religiões de matriz africana, chega a ser uma incoerência. Não há demônio nas religiões de matriz africana. Não há Lúcifer, diabo, não é uma entidade cristã. Lúcifer, o diabo, o demônio, como, enfim, costumam ser denominado, se atribuindo essa figura às religiões de matriz africana, não é uma entidade de matriz africana. Desconhecimento básico até do que dizem ser o demônio, não sabem o que é, falam sem saber o que significa o citado Exu. Exatamente. Há um evidente crescimento de relatos de casos de racismo e de crimes contra as mulheres. As pessoas estão mais conscientes disso, isso tem também, tem tido um enfrentamento maior, não tem? Como é que está isso? O caso do feminicídio, por exemplo. Tem. As pessoas estão conseguindo acessar melhor as informações, né? O papel dos meios de comunicação é fundamental, das redes sociais também é fundamental. Mas é muito importante que nós tenhamos, principalmente nos casos de violências contra as mulheres, uma rede de proteção. E essa rede de proteção não diz respeito apenas aos órgãos públicos. Uma rede de proteção se forma no ambiente doméstico, no ambiente da vizinhança, se forma no ambiente de trabalho. As pessoas precisam se comprometer. Lembra daquele ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher? Se mete a colher, sim. Não, mas isso é próprio de tudo que você está falando. Nós precisamos nos comprometer com todas as formas de violência e opressão. E aí eu tenho dito o seguinte, as pessoas têm uma visão, nós temos, né, falar em sociedade, uma visão muito limitada e individualista do que é o sucesso. Do que é o sucesso. O que é o sucesso? Se eu lhe perguntar, você é uma pessoa de sucesso? E a resposta é, eu sou uma pessoa de sucesso, eu tenho uma carreira. Hoje é basicamente o Deus dinheiro. Exatamente, você falou tudo. O Deus dinheiro. Eu criei minha família, eu tenho uma casa própria. É só isso. As pessoas vieram fazer isso apenas no mundo. Eu fico me perguntando o que as pessoas fizeram para melhorar o mundo ao seu redor. Para cuidar das pessoas para além do seu núcleo familiar. E muita gente pergunta, mas como ser antirracista? Olhe para o seu redor. Age. É preciso transformar a indignação em ação. Vamos agir. Eu tenho mencionado muito o exemplo das mulheres trabalhadoras em condição análoga à escravidão, trabalhadoras domésticas. Não são casos isolados, Bob. Não, teve um escândalo quando saiu a PEC das domésticas, parecia que o mundo ia acabar. Pronto, você falou algo assim importantíssimo, porque as empregadas domésticas foram a última categoria a ter os seus direitos trabalhistas reconhecidos. Isso não tem a ver apenas com a questão da profissão, que se entende como indigna, não é? Esse preconceito. Tem a ver com a questão de raça e de gênero, tem a ver com a nossa história. Mulheres negras passaram de mucamas, amas de leite, né? Reprodutoras, aos quartinhos dos fundos como empregadas domésticas. As pessoas não param para pensar quanto tempo uma empregada doméstica fica em pé por dia. Eu estava tentando pensar aqui, me diga se você lembrar de algum tipo de trabalho doméstico que se faz sentada. Você lava a roupa em pé, passa a roupa em pé, só lava costurar, prato. Hoje em dia ninguém vai costura. Eu lembrei, sabe do quê? De catar feijão. Mas hoje em dia não se cata mais feijão, porque o feijão já vem limpo. Nem se costura. Exato. Então, tudo se faz em pé. E ninguém pensa nisso, né? Na forma como essas mulheres são exploradas. E aí tem uma pergunta que eu costumo fazer, que é incômoda, mas que é preciso ser feita, que é: quem são as mulheres que você, porventura, oprime para ser a pessoa, para ser a feminista que diz que é? Porque essas mulheres são negras. Elas estão nas suas casas, tomando conta de seus filhos e filhas, do seu lar, né? Das suas tarefas domésticas, sem que sejam tratadas efetivamente com dignidade. Numa era de conexão digital global, muitas vezes global, o caso George Floyd parece ter tido
parece que mexeu com o Brasil. Assim como o caso do Vinícius Júnior mexeu com o mundo e não só no futebol. Foi não sei se é o rumo dos ventos, a hora, o destino, às vezes essas coisas sacodem tudo, né? A lei brasileira tem tido avanços, algumas entidades ensaiam punições e fizeram campanhas. Onde e como acelerar a transformação? De todos os jeitos. Eu costumo dizer que nós temos caminhos, né, e não um caminho único. A lei é importante, o sistema de justiça é importante, mas nem tudo se resolve na justiça. Nós precisamos que as pessoas assumam o compromisso antirracista em diversos âmbitos e dimensões de sua vida. No âmbito individual, familiar, social, de amizade, profissional, institucional. As instituições precisam assumir também. É muito curioso pensar que, de fato, o caso George Floyd trouxe sacudiu o mundo e o Brasil. Silvio estava fora, voltou, já Exatamente. Chegou como alguém a ser ouvido imediatamente. Exatamente. O sistema de justiça, inclusive, passou a debater de maneira mais intensa e séria, eu digo tardiamente, a partir do caso George Floyd. Isso tem um lado positivo, porque o racismo sempre existiu, ele está sendo filmado agora, e filmado ele repercute, mas, por outro lado... Tem um negativo que tem um negativo, precisamos esperar acontecer com George Floyd nos Estados Unidos da América, quando a cada 23 minutos morre um jovem negro assassinado no Brasil, e isso não nos consterna porque nós naturalizamos a violência contra pessoas negras. Tem uma outra coisa que é trágica, que é a coisa, principalmente nas bordas das cidades, que são negros matando negros, seja no narcotráfico, seja a polícia matando, e você vai ver o que isso diz sobre o Brasil. Muito. Eu digo que a branquitude no Brasil, e aqui é muito importante pontuar, a branquitude, uma concepção trazida por Maria Aparecida Bento, é uma posição social de privilégio. Não se trata de escolha. É uma posição social e ela fala num pacto narcísico dessa branquitude, que é um pacto de silêncio entre iguais para manter, historicamente, esses privilégios. E eu digo que a branquitude no Brasil não precisa nem sujar as mãos, porque ela consegue estruturar... O capitão do mato... De uma maneira, exatamente, capataz. Que são pessoas negras se matando. São pessoas negras se matando, muitas vezes sob a ordem dos grupos hegemônicos brancos, né? Então, é preciso que nós busquemos consciência racial, letramento racial e antirracista. Não basta enxergar o mundo, a realidade, a sociedade com as lentes do racismo para entender onde é que estão ali os gargalos, os obstáculos, mas é preciso atitude antirracista, para além do discurso. Como enfrentar isso sem a instrumentalização, meramente a instrumentalização do tema tão importante? Que acontece. Você sabe que acontece, né? E é isso que eu tenho dito, que na verdade as pessoas estão... Parece que virou moda ser antirracista. O discurso antirracista... E há quem se aproprie disso de uma forma de, na verdade, num jogo de poder, né? Um jogo de poder e econômico também. É isso. Então, nós temos que aprender com os movimentos sociais. Eu acho muito importante escutar as pessoas, como um sistema de justiça, como um Estado pode servir a pessoas que não conhecem. E aí, dentro do sistema de justiça, nós temos uma visão, eu sou juiz, sou juíza, promotor de justiça, promotora de justiça. Nós somos servidores públicos, servidoras públicas. E para servir a alguém, é preciso conhecer esse alguém. Porque esse alguém não está do nosso lado, construindo conosco. Então, minimamente é preciso escutar, enquanto essas pessoas não ocupam também esse espaço. Então, a presença de uma pessoa negra, e aqui falando da questão racial, mas eu posso falar de várias outras formas de opressão. A presença de uma pessoa negra, sobretudo de uma mulher negra, por ser tão rara num espaço como esse, num espaço de decisão como esse, é uma presença por si só pedagógica. Mas não basta. É como eu lhe disse antes, ser uma mulher negra nesse lugar reproduzindo o que já é feito, mas quando essa presença ela é uma presença contra-hegemônica, propositiva, né, de trazer luzes para o tema, de falar mesmo, sim, sobre racismo, sexismo, ainda que incomode, porque vai incomodar, vai tirar as pessoas da zona de conforto, essa presença pode ser, inclusive, revolucionária. E aí é preciso que essa pessoa, que essas poucas pessoas que estão conseguindo ocupar esses espaços, que deveria ser comum, deveria ser normal, né?
Eu digo que ser uma mulher negra no sistema de justiça é ser uma exceção que confirma a regra, que é a regra de exclusão. E muitas pessoas dizem, mas você conseguiu pelo mérito. Como é que você defende as cotas raciais se você conseguiu pelo mérito? Não é para ser tão raro, não é para ser esse sacrifício. Eu desconheço famílias negras abastadas há gerações. Nós não herdamos posições, recursos, né? Então, propriedades, nós não herdamos. Então, é muito importante que essas presenças sejam estratégicas e consigam se articular com pessoas efetivamente antirracistas, antissexistas, anti-LGBTfóbicas, que sejam progressistas, que busquem a igualdade, a democracia nesse país, porque essa convergência ela é muito importante para que a gente consiga transformar efetivamente a realidade para além do discurso. Você tem apoiado iniciativas de educação antirracista e decolonial. Como são esses modelos educativos e é possível adotá-los no Plano Nacional de Educação? Sim, com certeza. Nós temos estudiosas, vou falar aqui no feminino, importantíssimas. Vou falar uma referência de uma geração mais antiga, a professora Ana Célia da Silva, aqui de Salvador, e a professora Bárbara Carini, que tem um livro, inclusive, recente, falando sobre educação antirracista. A professora Ana Célia vai denunciar nos livros didáticos infantis a forma como a pessoa negra é representada. E aí ela vai dizer que mães negras não existem nos livros didáticos infantis de língua portuguesa que ela estudou. Por isso a reação da minha filha, mamãe, por favor, não fique negra. Porque ela não vê essa representação no livro didático. Né? Curiosidade, que idade ela tem hoje? 11. E uma outra cabeça. Eu digo que hoje ela canta linda e preta para mim, porque foi um processo. É um trabalho. Nós temos que educar nossos filhos e filhas para uma educação antirracista e antissexista dentro de casa, no cotidiano, no diálogo cotidiano. E aí a professora Nacélia vai dizer isso, a ausência de mães negras. Crianças negras representadas como sujas, feias, ignorantes e animalizadas. Qual é o serviço que um livro didático como esse tem a fazer? Ele vai criar fragmentações, violências muito duras contra as subjetividades das crianças negras, mas também contra as subjetividades das crianças brancas. É preciso que as crianças brancas também tenham uma educação antirracista para entenderem que não são o centro do mundo, para entenderem que a diversidade enriquece a todos e a todas. Uma sociedade diversa, ela é rica. Ela é rica em todos os aspectos. o que você chama de simulacro de cota social? A simulacro de cotas raciais. Veja, na verdade, das cotas raciais. O simulacro... Cotas raciais. Cotas raciais. Foi o que tratamos aqui em relação às vagas que são oferecidas fragmentadas e que, portanto, parece que estamos aplicando a lei de cotas, mas no fim não estamos, porque nós não temos vagas reservadas para pessoas negras. Há uma outra forma de simulacro das cotas raciais nos concursos públicos para o sistema de justiça. O perfil étnico-racial do IPEA, divulgado pelo IPEA agora com o Conselho Nacional do Ministério Público, vai evidenciar que nos últimos 5 anos nós tivemos um freio na presença negra, um incremento da presença negra no Ministério Público, com as cotas raciais. De Temer para cá. Sim, nós tivemos um freio, porque não adianta termos cotas raciais no papel se nós não implementarmos com eficácia. E aí tem o termo afroconveniência ou afrooportunismo. Pessoas que nunca se consideraram negras passam a se autodeclarar negras para acessar as vagas reservadas a pessoas negras. Então, pessoas socialmente brancas. E surge uma outra discussão no meio desse debate, que é quem é negro no Brasil? Afinal de contas, nós temos uma sociedade miscigenada. Ora, no Brasil nós temos, segundo Horaci Nogueira, um racismo de marca. Horaci Nogueira. Um racismo, um preconceito racial de marca. Por que de marca? Ninguém me pergunta se eu tenho algum ascendente branco antes de me discriminar racialmente. Eu já sou discriminada. É comum ainda, mesmo depois de 20 anos como promotora de justiça, eu ter que responder a pergunta, mas cadê a promotora de justiça? Não, mas eu não vim aqui para ser atendida por você. Eu queria falar com a promotora de justiça. Eu digo, mas então é comigo. Eila. Né? É comigo que você vai falar. Eu sou a promotora de justiça, mesmo em Salvador, mesmo na Bahia. Entende? Mesmo aqui, eu tenho quase 20 anos como promotora de justiça. Então existe, é tão natural, essa ausência é tão natural, que quando a presença se coloca, há um estranhamento. Né? Há um estranhamento. Então, há um simulacro a partir do momento em que nós não fiscalizamos a eficácia da política pública.
Nesses últimos 5 anos houve um freio na presença negra, mesmo com as cotas raciais. E aí nós temos que pensar na meritocracia de novo e dizer sobre quem cria o mérito. Quais são os critérios? Por que será, Bob, que nós selecionamos sempre o mesmo perfil de pessoas para ocuparem o sistema de justiça? É o mesmo perfil. Isso tem a ver com os critérios que utilizamos para a escolha. Vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, a exigência constitucional de 3 anos de atividade exclusiva de bacharel em Direito para que você possa prestar um concurso para o sistema de justiça. Quase todos os concursos do sistema de justiça exigem a emenda constitucional 45 de 2004. Me lembro porque foi o ano que eu entrei no Ministério Público. Né? 3 anos. Quem é que tem condições de parar a vida para fazer essa atividade exclusiva de bacharel em Direito por 3 anos? As pessoas negras não têm essa possibilidade. Eu sou a primeira pessoa da área jurídica na minha família inteira. Eu não tive um escritório de um tio, de uma tia, de ninguém para assinar petições. Nós sabemos que muitas pessoas comprovam essa atividade sem realmente atuar na prática. E aí eu fui me perguntando por que essa experiência supostamente exclusiva de bacharel em Direito é mais importante do que uma experiência em movimentos sociais. Por que os concursos do sistema de justiça, e esse é o segundo exemplo, não consideram como títulos experiência em movimento social, tempo de serviço em ONGs? Afinal de contas, quem queremos solucionar, quem queremos selecionar para solucionar a questão da antidemocracia, né? Desse processo antidemocrático que está nas instituições? É preciso abrir as portas para a diversidade, e isso tem a ver com os critérios que nós utilizamos. Ainda que outro tema, lembremos da gritaria que foi a questão dos mais médicos. Ninguém quer ir, mas não pode ir ninguém. Exatamente, exatamente. Isso criou, inclusive, talvez na classe médica, em boa parte da classe médica, né, uma adesão ao governo anterior por conta do programa dos mais médicos também. Nós percebemos essa mobilização, essa movimentação contrária ao programa. Mas, de fato, a gente tem um país continental, com cidades, distritos longínquos, Ninguém e que, quer ir. pelo salário também, então a gente tem que olhar as condições todas, né, para a pessoa se deslocar e residir nesse local com suas famílias, muitas vezes. Então, eu acho fundamental que a gente repense, né, esses critérios para termos aí realmente democracia nos espaços de poder. No escopo da sua atuação também está a questão indígena, até porque também vítima de sucessivos genocídios há 523 anos, né? Na Bahia seguem confrontos no extremo sul, na Serra do Padeiro, dos Tupinambás do Cacique Babau. Nós temos muitos conflitos, nós temos muitas violações de direitos. Eu digo que o Estado brasileiro, ele tem várias possibilidades, nós podemos trazer várias propostas de restituição de dignidade ao povo indígena e ao povo negro. Várias formas de restituição. Restituição da liberdade, e aí a gente tem que falar em encarceramento em massa, em medidas de desencarceramento, em como as prisões são máquinas de moer gente, nós sabemos quem são as pessoas que são moídas. Terceira população do mundo, é uma escrava, vergonha. 40% sem culpa formada, sem julgamento. Vários erros por reconhecimento fotográfico, nós temos vivenciado também. Então, investimento em presídios ao invés de investimento em direitos sociais, né? Então, restituição da liberdade. E aí, para tratarmos da questão indígena, restituição da propriedade. A partir de que tipo de medida? Reforma agrária séria nesse país e titulação de comunidades quilombolas e indígenas. A primeira lei de terras do Brasil, de 1850, ela estabeleceu como critério para a aquisição da propriedade a compra. E nesse momento histórico, nós retiramos das comunidades quilombolas e indígenas a base econômica da terra. Isso precisa ser restituído. Infelizmente, estamos chegando no final, mas eu quero fazer uma última pergunta. Emissoras de TV e rádio, que são concessões de radiodifusão do Estado, tantas manhãs, final de manhã e fim de tarde, vendem violência como se estivessem combatendo a violência. Reproduzem e multiplicam estereótipos, discriminação. Sabe? Por que os estados e a União assistem isso passivamente há décadas num país que tem 40, 50, 60 mil mortes por ano e mais de 1,5 milhão de homicídios e assassinatos nos últimos 35 anos? A mídia é um grande poder, chamado até de quarto poder.
E multiplica as bancadas, BBB, bola, Sim, Bíblia sim, e da bala. exatamente. Um grande poder de influência para o bem e para o mal. Eu vou lembrar que quando nós falamos em liberdade de expressão e a gente discute a liberdade de imprensa também quando debate esse tema, é importante pensar em liberdade para quem? Porque, mais uma vez, nem todos os grupos terão voz para ocupar esses espaços, para conseguirem fazer, difundir o seu discurso, a sua demanda, né? Coletiva, inclusive. Tem um teórico estadunidense chamado Owen Fiss, que ele vai dizer que a concentração do poder dos meios de comunicação em determinados grupos hegemônicos, nós sabemos quais são esses grupos hegemônicos, vai gerar um efeito silenciador de outros grupos. Inclusive pela impossibilidade de trazer resposta, de trazer o debate, o livre debate, a pluralidade de ideias e de perspectivas. Então nós temos uma visão hegemônica e unilateral pelos meios de comunicação. Então é muito importante também a diversidade nesse espaço, mas não é qualquer diversidade. A gente tem mencionado muito diversidade e inclusão. Não adianta incluir sem trazer a diversidade para todos os espaços. Então, essa inclusão tem que ser uma inclusão em espaços também de direção, de liderança, em posições que as pessoas tenham autonomia para trazer pautas importantes, que não sejam as pautas unilaterais dos grupos hegemônicos também, para não silenciarmos outras tantas vozes que precisam ser ouvidas, para que tenhamos um processo democrático efetivamente sendo construído. No Brasil, nós nunca tivemos uma democracia substancial que envolva esses grupos vulnerabilizados, especialmente indígenas e pessoas negras. Lívia, muitíssimo obrigado por essa conversa tão interessante e principalmente importantíssima aqui na TVE, que é a TV Pública da Bahia. Eu que agradeço pelo espaço. Até a próxima. Até a próxima.